Continuando o nosso ano bíblico, hoje, 1 Crônicas, capítulo 25 a 27. Função dos cantores. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Deitaram sortes para designar os deveres tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu a José. A segunda a Gedalias, que com seus irmãos e seus filhos eram 12 ao todo. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Isri, seus filhos e seus irmãos 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azarel, seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Asabia, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jerimote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maaziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romante-Ezer, seus filhos e seus irmãos 12. Os porteiros, capítulo 26. Quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. Os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacá, o sétimo,
Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Elzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Ele, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo, 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada porta deitaram sortes para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do oriente caiu por sorte a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e lhe saiu a guarda do lado do norte. A Obed-edom, a do lado do sul, e a seus filhos a casa de depósitos. A Supim e Oza, a do ocidente, junto à porta de Salequete, na estrada que sobe. Guarda correspondendo uns aos outros. Ao oriente estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 no outro. No átrio ao ocidente 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari. Os guardas dos tesouros. Dos levitas, seus irmãos, que tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas, os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã, e chefes das famílias deste, da família de Gerson, Geieli. Os filhos de Geieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estavam estes a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Aramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas, Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos, de Eliezer, foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras as dedicaram para a conservação da casa do Senhor, como também tudo quanto havia dedicado Samuel o vidente, e Saul filho de Quis, e Abiné filho de Né, e Joabe filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além do Jordão para o ocidente e em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Jazé de Gileade. Seus irmãos homens valentes, 2.700, chefes das famílias, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Os turnos de serviço para cada mês,
capítulo 27. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabadiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Era este Benaia homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês, Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes das tribos, sobre as tribos de Israel, eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onre, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi. Os administradores das possessões de Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos, Jonatas, filho de Uzías. Sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra, Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabade, o Sifimita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás sobre os depósitos do azeite. Sobre os gados que pasciam em Saron,
Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Obi, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Os conselheiros do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmone, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Amém. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Para as mães que estão me escutando, que Deus te abençoe, mãe. Abençoe teus filhos em nome de Jesus.